Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Reconquistei minha autoestima. Agora, posso comer e sorrir com segurança. E o melhor, meu tratamento foi realizado sem corte, sem ponto e sem dor. E em apenas um dia. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Bem, estamos voltando agora no segundo bloco com a doutora Anelise Caldonazzo e nós hoje estamos falando de gerontologia. Para quem está chegando agora, gerontologia não é nenhum palavrão. Gerontologia é uma especialidade muito interessante para os nossos tempos de hoje, que é um estudo sobre o envelhecimento, como que eu vou envelhecer tendo qualidade de vida. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito feliz, mas eu conheço muita gente como eu, Anelise, que está tentando, se esforçando pelo menos, de vencer essa batalha, de não ficar dependente de remédios, de manter, esquecer a tristeza, porque é inerente a todos nós, mas buscar essa, vamos dizer assim, felicidade. Eu acho a felicidade uma palavra assim meio pesada, porque quando você está buscando a felicidade, você esquece de ser feliz. Porque de repente você é feliz comendo arroz e feijão, você vai buscar a felicidade no estrogonofe, que não tem nada a ver e ainda vai te fazer mal, né? Então, claro, estou falando isso a grosso modo, que é uma simbologia. Mas é isso, às vezes o momento que a gente tem, que a gente pode curtir, que a gente pode sorrir para aquilo, e a gente está esperando que aconteça uma outra coisa. Dentro desse envelhecer, dentro desse olhar, sem ser a parte de doenças, quando a pessoa vai envelhecendo, ela começa a se sentir mais frágil, que ela procura um médico. Normalmente, quais são as disciplinas médicas que a pessoa deve buscar para manter essa qualidade de vida? Porque muitas vezes a pessoa cai na mão de alguns profissionais que começam a entupir de remédios, às vezes meio violentos, nem sempre muito bem indicados. Não quero responsabilizar a classe médica, mas nós sabemos que há uma certa tradição nesse aspecto. É verdade isso? É importante, então, já que a gente está tentando falar mesmo na qualidade de vida, que as pessoas lembrem que o envelhecimento inicia a partir do momento que nascemos. Exatamente. Então, nós temos que nos preparar para envelhecer, coisa que a gente não faz. Existem estatísticas que mostram que aqui no Brasil, uma pesquisa que foi feita em 2010, ela mostra que 64% da população brasileira, ela não se preocupa financeiramente em nada com o envelhecimento, mas ela se preocupa com as doenças, igual você falou. Então a preocupação na maioria da população é o que eu vou ter depois que eu envelhecer. E deveria ser o pensamento contrário. Deveria pensar assim, o que eu vou fazer depois de eu envelhecer. E é pensando nisso que essa profissão aparece e vem tentando dar respaldo à área médica, né, à área hospitalar, à área social, no sentido de promover saúde. Como promover esse envelhecimento saudável? Procurando fazer com que esse idoso ele procure trabalhar as adaptações do envelhecimento. Ou seja, ele tem que estar enxergando que ele tem algumas limitações, mas ele pode estar trabalhando dentro dessas limitações questões que lhe são prazerosas, que muitas das vezes são esquecidas. Então, às vezes a gente percebe idosos que estão ativos, funcionalmente bem, mas que não fazem mais nada. Isso eu vejo muito e lamento profundamente, porque eu vejo isso muito mais nos homens do que na mulher. Porque a mulher, talvez, por manter uma atividade múltipla pela vida inteira, ela quando sai de um determinado tipo de trabalho, ela tem capacidade para desenvolver outras atividades. O homem, normalmente, ao se aposentar, ele entra numa inatividade que me assusta.
Eu vejo isso e muitas vezes eu falo, os homens que ficam sentados na praça olhando aquele pedacinho de perna de mulher que ele enxerga, porque já não enxerga mais nada e nem pode pensar no reflexo do que aquela perna pode lhe oferecer, porque não usa as suas potencialidades. E quantas coisas, às vezes eu brinco, gente, vai para uma escola ensinar a fazer pipa, vai contar história para grupos de crianças, tem muita coisa. Se você não quer ser útil para você mesmo, você pode ser útil para o outro, mas tem atividades que podem ser remuneradas, há atividades intelectuais, né? Tem muita coisa e eu fico muito preocupada, principalmente com os senhores homens, que na maioria também não nos assiste, porque geralmente a mulher tem mais paciência para ouvir, para assimilar o que está ouvindo, né? Esse passar do tempo e como usar isso tem que ser muito batalhado e conscientizado para que as pessoas possam entender esse complexo. E eu acho que também seria importante ressaltar a questão assim, que antigamente nós tínhamos uma visão de que a pessoa ficava velha e ela não aprendia mais. Então isso é uma coisa que já está no passado. Hoje sabe-se que nós morremos aprendendo. E o fato da gente ter uma capacidade cognitiva boa, aguçada, estar sempre fazendo alguma coisa nova, ela nos reabilita cognitivamente, ou seja, ela nos torna capazes de ter uma funcionalidade. Então, se eu estou sem fazer nada, mas eu procuro, por exemplo, aprender a mexer num computador, procuro, por exemplo, estar ouvindo a televisão, um programa diferente, comentando com uma outra pessoa sobre esse programa, tudo isso é muito benéfico para o meu cérebro. E o cérebro não envelhecendo, ele mantém a minha funcionalidade, me faz viver bem. Você sabe que é uma coisa assim que eu acho super importante. Eu tive a oportunidade de ir à Itália um tempo atrás e a maioria dos museus e casas assim culturais que eu visitei, os monitores eram pessoas idosas. Por quê? Mas também já tem uma tradição cultural, aquelas mulheres que se reúnem naquelas vilas fazendo seus bordados, estão ali conversando, mas não estão falando mal dos outros, estão falando de um filme que assistiu, estão falando de um livro lido. Então essa formação cultural, ela também é um estímulo para essa qualidade de vida. Ela é muito importante. Inclusive, fazendo uma comparação, né, Minas Gerais, ela tem 11% de idosos. E na Espanha, que é o país, né, que é considerado um país mais velho do mundo, nós temos 22% de idosos. E é uma cidade, um país que eles procuram investir no envelhecimento. Então, o idoso ele não deixa de ficar ativo, ele continua fazendo alguma atividade e interagindo nas conversas, em levar as crianças. Mas é o aspecto cultural, isso, né? Annelise, mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso, desse estímulo que a gente quer oferecer no terceiro bloco. Nosso programa passa tão depressinha, mas a gente volta a falar isso numa próxima oportunidade e eu quero estar sempre estimulando você a manter qualidade de vida, não importa se você ainda tem 15 anos. Mas como eu disse no primeiro bloco, tomara que você fique bem velhinho. Mas continue conosco para você ter uma boa qualidade de vida.